todos da comunidade, né? Também saúde envolve tudo, né? Envolve, como ela falou, envolve a mente da gente, o corpo, e envolve tudo. A saúde não é só o que a gente sente, como ela mesmo falou. Envolve você ser uma boa pessoa, você pensar pensamentos bons, você ser solidário com uma pessoa que precisar de você, você ir lá. Você se sente bem com isso. Então isso também eu acho que faz parte da saúde, né? Por que a gente precisa de uma água de qualidade? Nós sabemos que nós temos nosso posto, PSF, mas que não temos uma água assim encanada, porque eu não digo nem encanada, eu digo assim uma água para assim, porque se a gente precisar de um dentista, como o Vicente citou, que é o caso aqui, o segundo item, que faz parte do primeiro item, é a saúde bucal. Nós só não temos um dentista por quê aqui na comunidade? Porque nós não temos uma água tratada, uma água de qualidade. Aí, então aqui a gente pulou para o terceiro item, né? O transporte para o paciente, ou seja, transportar um paciente, que no caso a gente pensou, discutiu já em outros momentos também a questão de uma importância especial para a Caiana, né? Seria um transporte para a comunidade, né? E esse transporte já seria da comunidade e com certeza se ter um motorista, né, que seja contratado, que seja feito o concurso, que também seja disponível para transportar pessoas nesse transporte, né? Porque a gente sabe que nem todo mundo tem condições de pagar um transporte para ir numa hora que precisa para transportar o seu paciente para um hospital, né? Então isso realmente era de muita importância para a nossa comunidade. Então aqui temos a questão da farmácia natural. Questão da farmácia natural. Por que a farmácia natural? O que é isso? É trabalhar as plantas medicinais que as nossas avós, os nossos avós, os nossos pais, os nossos antepassados, né, cuidava da saúde. Então, era uma coisa para a gente também dar continuidade com isso, não deixar isso morrer, porque isso está no nosso sangue, a comadre ensinar um remédio para tratar de uma tosse, de uma gripe e etc. Então, isso, com o tempo, a gente vê que, de alguma forma, isso está se acabando. E o próximo item foi campanha de identificação de anemia falciforme. Exatamente. É um sonho meu, né, que eu já coloquei isso para algumas pessoas, e não vou parar aqui, eu vou continuar com esse sonho, alimentando ele cada dia e cada hora que passa. Por quê? Eu sei que aqui deve ter um foco grande de anemia falciforme. E ainda falta mais informações, ainda falta essa campanha para identificar quem são as pessoas que realmente têm essa doença de anemia falciforme. A gente já está, se eu não estou enganado, com 4, 5 pessoas que já foi identificada com anemia falciforme, mas com certeza, eu tenho certeza na palma da minha mão que tem mais casos. Outra coisa que a gente viu muito importante para a saúde daqui. Aqui falta um dentista. Mas se tivesse um dentista aqui seria muito bom para a saúde bucal de cada pessoa. E um psicólogo que foi lembrado também, porque a gente sabe que aqui mesmo na comunidade da gente precisa-se de um psicólogo, porque tem gente que precisa de um atendimento psicológico. A gente vê crianças mesmo que estudam aqui nessa escola que precisa desse atendimento. Quais plantas você tem lá? Agora, por hora mesmo, já tem um pezinho, tem 2 pés de hortelã. Conservando um pé de hortelã miúdo, aquele do grauzinho. O pé de alecrim, e o pé de arruda e o pé de limão. O pé de cideira e o pé de capim-santo. O arruda só usa pra quê lá? O arruda a gente serve assim para dor de cabeça, umbigo, sempre a gente gosta de tomar ele. Serve para fazer o chá, para dor de próstata, para dor de estômago. A mulher está precisando do nenenzinho, então o alecrim. O hortelã serve para a gente fazer o chá, para neba,
E é bom para essas dorzinhas diferentes. A gente tomar o chá para limpar. O mastruz é bom para verme, é bom para tosse. A cideira é bom para a gente fazer o chá, que é para livrar de outras doenças também. A romã é bom para a gente tomar um chazinho, para dor de corpo também, e para a garganta. O hortelã graúdo é bom para fazer o lambedor, para tosse, para catar. E o saião é bom fazer o chá para tosse. E a gente, quando está com a garganta, a gente também meio engripada, a gente botar na boca um pouquinho e engolir na água. O meu remédio que eu encontrei para a minha saúde foi esse. Não está boa, mas eu estou dormindo, graças a Deus, bom Deus. Olha, de tudo para mim está melhorando. É chá de acideira, chá de capim santo, a telão da fermiúda, telão da fregada, que tudo aí eu tenho. Olha, portanto, que remédio eu fumava quase uns 4 meses que eu não tinha nem saber, nem quem quer. Não deixava vacinar, ninguém ia para fazer consulta em CESP nenhum. As consultas eram tudo aqui de casa da comunidade mesmo, os remédios, plantas medicinais de casa. O meu primeiro menino, para eu vacinar, eu vacinei na mata, porque a mãe não queria que vacinasse, que eu levasse meu menino para vacinar. Eu cresci, me casei, nunca tomei uma vacina. Não sabia nem o que era vacina. Eu vim tomar vacina, já bem dizer, já no final da minha criação de filho, porque comecei a fazer o pré-natal. Mas vacina a gente não tomava não, porque o mais velho deixava. Câmara de sangue, ela é uma dor de barriga que dá nas pessoas. Aí que tem a dor de barriga de disenteria. Agora ela vem misturada com a disenteria, obrando o sangue. Aí ela é curada com... Se cura ela com uma raiz, a raiz do manjericão gabiru. O manjericão gabiru não, carrapicho gabiru. Não sei se vocês conhecem, um carrapichinho que tem assim, 2 espinzinhos para cima. Vocês aqui na comunidade nós conhecem. Aí se arranca aquele carrapicho e cozinha 3 raízes dele. 3 raízes daquele, arranca o pé, corta, aí cozinha aquela raiz, ou 3, ou 5, ou 7, ou 9, tudo é pá. 9. Aí vai cozinha e fica dando aquela pessoa para tomar. Aí vai aquele dado, os poderes de Deus e a Virgem Maria, era o remédio da câmara de sangue antigamente. E rezadeira? A comunidade tinha rezadeira, ainda tem as rezadeiras? Tem, eu mesmo ainda cheguei a me rezar várias vezes pequena. Eu ia com de uma Maria, como era Maria Ormíndia? Ormíndia. Reza, que ela rezava essa espinhela caída. Chegava lá, já tinha um pedaço de pau que a gente chamava um cepo. Era um pedaço de pau, que aquilo ali era o limite do peso que a gente podia pegar no período que estava se rezando. Ali você tinha que se rezar o quê? 3 vezes, dependendo da situação, até 5 vezes. Então, quando a gente chegava lá, é o quê? Tá tossindo, tá com dor no estômago e tá com a espinhela caída. Aí ela ali já tinha um cordão, media assim o dedo da gente até nessa parte aqui, né? E aqui ela pegava, media no cordão, aí media na parte que sobrava até onde vinha, aí vinha aqui, nessa parte aqui, e ia medir. Se faltasse, era um tipo de uma espinhela caída. E se sobrasse, era um outro tipo, né? Diz que era da emboicada, aqui, Peitos abertos. Peitos abertos. Mas não tem a história da caída. E tem a espinhela da emboicada. Da emboicada. Aí, o peitos abertos é aqui. E a espinhela da emboicada é aqui. Aí quando pé daqui, aí passa. O cordão passa. Aí é a espinhela da emboicada. E aqui é peitos abertos. Minha mãe era rezadeira e ela rezava isso e eu acho que não é mentira dessa história não. Essa história é verdadeira.
Porque faz que nem o ditado que quando ela rezava, a gente ficava boa, quando a espinha ela é da emboicada, aí aqui no final daqui dos tampos da gente tem um negocinho assim, aí ele fica assim, ó, pra dentro. Aqui no final dessa parte daqui, ele tem esse, como um nevinho que ele fica assim virado pra dentro. Aí a espinha ela dá emboicada. E aqui em cima é peito aberto. Aí a primeira vez que ela reza, o cordão não chega. Aí que ela mede, o cordão não chega. Aí quando ela reza, mede de novo o mesmo tamanho. Eu acho isso pela experiência. Ela mede de novo o mesmo tamanho do cordão e pega aqui, segura, aí torna a passar de novo. Aí o cordão conchega. Ela diz, tá vendo? Agora conchegou. Aí pronto, aí rezava a espinhela de novo, media na espinhela de novo. Ele aqui passou, quando ela rezava a espinhela, botava de novo, ele só fazia conchegar. Aí, ela só rezava ou fazia mais alguma coisa, fazia um movimento com a pessoa? Fazia. Aí a minha mãe fazia um movimento. Aí quando ela terminava de rezar, ela pegava os dedos da pessoa, aí ela puxava os dedos das mãos e puxava os dedos dos pés, ela puxava em cruz. Aí pronto, aí ela, para poder medir, para poder ela fazer a medição de novo. Aí ela puxava os dedos todinhos, tinha dedos que essa juntinha estralava. E tinha outras pessoas que a junta não estralava. Aí ela ia, botava o cordão chegava. Aí, pronto, agora venha só para oferecer. Aí mãe minha, ela só rezava a espinhela 3 vezes. Mas 3 vezes ela não rezava. E nem rezava todo dia. O dia que mãe rezava era na segunda e na sexta. Era o dia mais preferido dela rezar a espinhela, segunda e sexta. Aí pronto, aí a pessoa ia na sexta-feira, aí a outro dia ia na segunda-feira, e se precisasse ia na sexta-feira, na outra sexta-feira. Não era qualquer dia da semana, então? Não sei, ela tinha esse dia preferido, ela nunca deixa eu. Agora, mal olhada, ela rezava todos os dias. Dor de cabeça, ela rezava todos os dias. Constipação, ela rezava todos os dias. Mãe rezava goiado, constipação, desmentido, a pessoa trouxe o pé, ela rezava dor de dente. Mãe rezava de tudo. A Bamdelê nos ajudou muito aqui na nossa comunidade sobre a saúde da mulher, sobre a saúde do corpo todo da mulher, sobre a violência do marido com a mulher dentro de casa, de parteira, como a gente fazer uma gestante, sobre a AIDS, sobre a diabetes também, tudo isso foi falado, foi ensinado pela Bamdelê aqui na nossa comunidade, e graças a Deus a gente já sabe se tratar, já sabe reconhecer como é que se fica com a diabetes. Foi ensinado que a gente, para saber se estava com diabetes, a gente experimentasse a urina, se estava doce ou salgada, tudo isso a Bamdelê nos ensinou. E a Bamdelê também falou muito sobre a delegacia da mulher, tudo isso ela falou, só que graças a Deus até hoje a gente não precisou da delegacia da mulher não. O nosso grupo aqui, né, de mulheres, ele começou, né, preocupado na saúde e com a comunidade. A gente trabalhava muito a questão da multimistura, a questão de ervas medicinais, questão de pomada caseira, comprimido para verminose. No longo do tempo, a gente teve um conhecimento com as meninas lá em João Pessoa, né? Elas vieram para cá, conheceram a gente e a gente começou a fazer um trabalho, né, de parceria. Então elas vinham, se reuniam com a gente nos domingos, 2 vezes no mês, às vezes uma vez só. Então a gente chegou em alguma conclusão de formar uma organização. Então hoje a gente continua ainda com a parceria com a Bamdelê, né, que é uma entidade na Paraíba, onde elas têm esse trabalho de apoiar as comunidades quilombolas, como Caiana. Então, estamos aí, né? A gente sempre tem discutido o que é políticas públicas, controle social, a saúde da mulher, a saúde da população negra. Essa parceria, não só a Bamdelê, como outras parcerias que a gente já vem participando, vai enquanto fora. Então, isso ajuda muita gente, né, a se fortalecer, né, e também ir em busca, né, dos nossos direitos. Com o apoio da Bamdelê, a gente pensou num projeto em parceria com outra organização lá em João Pessoa e foi construída uma sede
para a Organização de Mulheres. Hoje a gente está feliz por ter a nossa sede e quando a gente pensa de fazer um encontro, a gente já tem uma sede, que tem uma cozinha, que pode acolher não só o grupo de mulher, não só a Organização de Mulheres, mas até assim, coisas quando a gente vê curso para a comunidade. Seja bem-vindo à Lagoa Grande, é o quilombo aqui dos crioulos. Pronto. Felicidade, meus amigos. Igual. Pera, dá licença um pouquinho. Vou pegar outro menino aqui. Onde é que é meu? Vou tocar aí. Que medo. Agora, vaca velha, vai queimar a câmera do rapaz. É. E ainda, né? Bora, rapaz! Já foi, não? Ó, primo! Ela não gosta, não. A maioria já me conhece, não sei se todos me conhecem. Nós vamos apresentar o nosso talento